o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estamos mais uma vez aqui no CR Casa. Seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez, que você seja muito bem recebido pelos nossos líderes, por toda a nossa galera. Nós estamos juntos, espalhados em vários CR Casas da cidade e é uma alegria poder ver o que Deus está fazendo na nossa igreja. São mais pessoas se chegando, mais pessoas participando da visão ao qual Deus tem dado para nós como igreja. Estarmos nos domingos, nas nossas celebrações, estarmos reunidos na semana nos nossos CR Casas, vivendo comunhão, vivendo esse cuidado, mas também vivendo voluntariado, servindo pessoas. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre Jesus,
falando sobre aquele que veio para transformar esse mundo. Nós estamos num caminho até a Páscoa, e Páscoa, na verdade, não é chocolates, apesar de tudo isso ser muito gostoso, ser um momento especial para trocarmos presentes, para celebrarmos, mas Páscoa tem a ver com cruz, Páscoa tem a ver com a morte de Cristo naquela cruz e tem a ver com a ressurreição. Jesus ressuscitou e ele vive. Então, nós estamos nessa série Redenção, fazendo esse caminho até a crucificação, a ressurreição e sobre o anúncio de Jesus que um dia ele irá voltar, e nós cremos nisso. Mas na primeira mensagem nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a queda do homem, nós falamos de Gênesis capítulo 1 ao 3. No Gênesis 1, Deus gerando ali a criação, nós lemos ali até o 6º dia, no final do primeiro capítulo, de Deus criando esse mundo e tudo que nele há. No capítulo 2 chegamos então ao 7º dia, nós vemos ali também a ordem de Deus para que o homem pudesse dar nome aos animais, e vimos todas as coisas ali de Gênesis 2, mas chegamos em Gênesis 3. Quando chegamos em Gênesis 3, chegamos na queda. Nós lembramos então a história, e nós lemos na primeira mensagem sobre a serpente, ao qual ela, de forma muito sutil, coloca uma dúvida no coração do ser humano, e o ser humano então vive a experiência da queda. Desde então, Deus está trabalhando para que eu e você pudéssemos ser salvos. E é interessante, é o que eu falo nessa mensagem de domingo que se passou, nós falamos sobre aquele que é prometido para salvar. E eu já quero que você leia agora em grupo Gênesis capítulo 3, o versículo 15 apenas, e você vai ler também em grupo João capítulo 3, versículo 16. Então nós temos aí Antigo Testamento, Novo Testamento. Você vai ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, e o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vocês podem ler agora em grupo. Eu fiz uma pergunta nessa mensagem de domingo, perguntando se você já ouviu alguém dizer, por exemplo, vai dar tudo certo, ou tipo, confie, vai dar tudo certo. A gente escuta isso o tempo todo, na hora do aperto, na hora da dúvida, do medo, as pessoas chegam e falam, calma, vai dar tudo certo. Mas o fato é que nem sempre dá certo, nem sempre do jeito que a gente imagina, pelo menos. E se você já passou algum momento de sofrimento, você sabe o que é isso. Porque tem promessas que a gente ouve e não se cumprem. Tem gente que fala que vai ficar e vai embora. Tem esperança que muitas vezes a gente fala que ela vai nascer, vai surgir, mas ela morre antes mesmo de crescer. Então, nós estamos diante de uma história ao qual tudo isso está acontecendo. As coisas parecem que não estavam dando certo. O mundo tinha acabado de cair literalmente. O ser humano caiu no pecado. Adão e Eva escolhem desobedecer. Então, a comunhão com Deus agora é quebrada, o pecado entra, a vergonha aparece, a morte chegou. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um caos sendo instalado, mas o que é interessante é que no pior dia da humanidade, esse é o pior dia da humanidade, o dia que a humanidade conheceu o pecado, Deus falou a primeira vez sobre redenção. Nós acabamos de ler Gênesis 3,15, que aponta sobre isso. Nós entendemos aqui que Deus ele não ignorou a queda, mas ele também não deixou que o caos tivesse a última palavra. Então nós vimos que Deus ele faz uma promessa para o ser humano, e hoje eu quero olhar com você de forma breve sobre essa promessa, com um pouquinho mais de atenção, porque ela não foi esquecida. Na verdade, essa promessa ela foi cumprida e ela é para mim e para você. O primeiro ponto que eu falei nessa mensagem é que a primeira promessa de salvação nasceu no meio do caos. A primeira promessa de salvação nasceu no meio do caos. Nós lemos Gênesis 3,15, que está dizendo sobre isso, responde isso. Deus está falando que, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está anunciando de uma forma especial Jesus, aquele que ferirá a cabeça de Satanás. E ele está dizendo, você lhe ferirá o calcanhar, está remetendo a Cristo, indo para a cruz, sofrendo pelos nossos pecados, sofrendo fisicamente, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós estamos diante de uma cena pesada, o pecado acabou de entrar no mundo, a harmonia foi quebrada com Deus, nós não temos acesso a Deus agora. E então, no meio da dor, Deus está dizendo à serpente assim, da mulher virá alguém que vai esmagar a sua cabeça. Então Deus está aqui de uma forma declarando guerra agora, deixando claro, olha, o mal entrou, mas eu vou resolver tudo isso. Então, talvez hoje você está vivendo um dia ruim, você está passando um momento difícil da sua história, você está vivendo um tempo de caos, o caos talvez bateu na sua porta, mas eu quero lembrar você de uma coisa hoje, que é exatamente nos piores dias
que Deus planta promessas eternas. E nós precisamos compreender isso, porque Deus, ele dá essa promessa ali no Éden, mas ele não fica em silêncio. A própria história vai nos lembrar que Deus vai reafirmando, Deus vai desenhando, Deus vai detalhando, até que fica claro que essa promessa tem um nome, essa promessa tem um rosto e essa promessa tem uma missão. O segundo ponto que eu falo nessa mensagem é que Deus não prometeu conforto. Deus, ele prometeu um Salvador. Deus não prometeu que nós teríamos uma vida mansa, Deus prometeu que teríamos alguém que salvaria a gente da morte e do pecado. Então, essa promessa ela vai se desenrolando no decorrer dos séculos. Nós vemos, por exemplo, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que lá temos uma profecia falando sobre Jesus, dizendo que ele nasceria em Belém. Diz, mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Nós temos Isaías 53, versículo 3 e 5, que lá vai dizer também que Jesus seria rejeitado, desprezado e moído pelas nossas transgressões. Lá diz que ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Lá diz também que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Isaías está citando, muitos anos antes, a vinda do Messias, que iria sofrer naquela cruz por nós. Então nós temos diante disso algumas questões aqui a responder. E eu quero propor uma primeira pergunta a você, porque talvez você já viveu algum momento difícil, um momento ao qual você teve alguma palavra de esperança, alguém chegou até você e disse uma palavra de esperança. E eu quero propor uma pergunta em cima disso. Você já viveu um momento difícil em que uma palavra de esperança fez diferença na sua vida? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Como é importante nós termos pessoas que são usadas por Deus para nos abençoar. Como é importante ter pessoas que falam conosco e que numa palavra, num momento ali usadas por Deus, usando a palavra de Deus, podem trazer esperança e alívio. Na verdade, Jesus é a nossa esperança. Mas pessoas são usadas por Deus para trazer essa mensagem. Fique atento a isso, o CR Casa é esse lugar. Muitas vezes hoje o teu líder, alguém que está aí com você, pode trazer uma palavra ao teu coração e você pode sair daí mais abençoado ainda de como você chegou. Essas palavras nos transformam, a palavra de Jesus nos transforma. Por isso que a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, ela nos transforma e nos liberta. Nós, avançando aqui então, nós lembramos de Salmo 22:16, que também é um salmo messiânico, né? Charles Spurgeon diz que esse é o salmo da cruz, porque Davi aqui, de forma profética, está anunciando Jesus, e ele está dizendo no versículo 16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Tudo isso aconteceu, tudo que nós lemos aqui agora aconteceu e aconteceu em Jesus. Por isso, nós chegamos ao último ponto dessa mensagem, que diz o seguinte, a promessa foi cumprida e ela tem um nome, Jesus. João 3,16, nós lemos agora que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse para mim é o grande versículo da Bíblia, é o coração da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, tão profundamente, tão intensamente, tão sacrificialmente que ele deu. Ele não fez um empréstimo, ele não vendeu, ele não alugou. Deus deu Jesus a nós e nós temos acesso a isso. E ele não veio para um grupo de religiosos, Jesus não veio para os judeus, para os hebreus. Jesus veio por você, veio por mim, veio por todos nós. A promessa já foi cumprida. E aqui está o grande desafio. Como nós vamos responder a tudo isso? Como eu e você vamos ter essa entrega, essa decisão hoje em relação a Jesus? O fato é que nós finalizamos essa mensagem lembrando que essa história que a Bíblia está nos ensinando tem um fio condutor. Deus não desistiu de nos alcançar. Deus não desistiu de alcançar você. Se você está hoje nesse CR Casa, junto ao teu líder, junto a essa casa tão especial, a esse encontro especial, é porque Ele não desistiu de alcançar você. Ele está colocando você com outras pessoas, com outros amigos, para que você saiba que Ele te ama e que Ele tem propósito na tua vida. Eu quero finalizar esse encontro colocando mais uma pergunta para você responder em grupo e então passar a palavra aos nossos líderes. Mesmo quem ainda não conhece muito da Bíblia, já ouviu falar de João 3,16, ao qual nós lemos agora. O que esse versículo diz pessoalmente
para você? Eu convido você a responder isso em grupo agora. E assim que você terminar, eu passo a palavra aos nossos líderes para que vocês possam orar, ter um tempo de oração, um tempo de agradecimento a Deus. Se você hoje está precisando de algo, uma oração, seja sincero, peça hoje. Peça com fé, permita que os líderes e todo o grupo possa orar juntos. Tenha um tempo de agradecimento, mas também de clamor a Deus. Eu tenho certeza que Deus ouve nossas orações e que Ele está presente aí. E Ele pode fazer algo especial. Aproveite desse CR Casa para tornar ele ainda maior. Na próxima semana, convide mais alguém. Faça com que essa palavra do Evangelho chegue a mais pessoas. Lote essa casa. Faça com que mais pessoas possam participar disso. E que, se Deus permitir, que esse ano seja um ano de crescimento, de multiplicação, de vocês avançarem para mais casas espalhadas na cidade. E juntos nós possamos conquistar ainda mais pessoas. Eu passo a palavra agora aos nossos líderes. Que Deus abençoe você. E um último recadinho, tá? Nesse mês agora nós vamos ter batismo nas águas. Líder, aproveita e vê aí. Quem ainda não se batizou, pega o nome dessa pessoa hoje, tome hoje essa decisão de se batizar nas águas. Esse mês é um mês de muita festa aqui na nossa igreja e nós queremos que você participe de tudo isso, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.